Olá, pessoal do primeiro ano B, tudo bem com vocês? Leandro César aqui de volta. Espero que em brevemente a gente possa ter é, uma aula presencial. Mas enquanto ainda nesse sistema, eu resolvi fazer uma análise de questões, na verdade de uma questão e de mais uma que ficará para vocês, só para que a gente possa resgatar um pouco das características do arcadismo e possa dar sequência às escolas literárias. No caso, a próxima escola literária, a escola romântica, o romantismo, tá certo? Então, muito importante nós termos em mente a leitura do poema e a relação dele com as características que vocês já conhecem, né? Independente da escola literária que estamos estudando ou de escolas literárias anteriores, né? Então, quando vocês têm o título aí, Carpe Diem, dessa questão, a gente já imagina assim. Carpe Diem significa aproveita o dia, é até bem conhecido, uma das principais características que remete ao arcadismo. Por quê? Porque o arcadismo tinha essa visão de aproveitar todas as belezas, todas as possibilidades que a natureza poderia nos oferecer. Então, esse aproveite o dia também, porque era consciente dos problemas já existentes na época, provocado, ocasionados pelas grandes cidades. Então, já temos logo de cara essa característica que nos remete ao arcadismo. Que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias. E pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília. Aproveite, aproveite o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então, ele chega até a ter um pouco de metalinguagem em relação do título com o que ele apresenta. Na verdade, ele só desenvolve essa temática do aproveite o dia, mas também de cultivar a beleza de Marília, fazendo também analogias com a beleza dos dias. Então, olha só, assinale o movimento literário ao qual ela pertence, bem como ao seu autor. Então, como vocês veem, romantismo de autoria de Gonçalves Dias. Não. Principalmente porque a temática de Gonçalves Dias era extremamente voltada para o indianismo, é uma coisa que nós vamos ver além da natureza, um pouco mais adiante. O arcadismo de autoria de Santa Rita de Durão. Poderia ser, né? No entanto, já posso afirmar para vocês que se trata do arcadismo de autoria de Tomás Antônio Gonzaga. O simbolismo de Alfonso Guimarães. Bom, o simbolismo é uma escola literária também extremamente poética. Ela tem até um pouco de retorno de algumas características, né? Principalmente essa questão dos greco-latinos, mais voltada para a questão da linguagem. Mas a temática não, a temática era extremamente espiritual, de transcendência. Então, o simbolismo tinha uma musicalidade, tinha uma espiritualidade voltada na poesia. Né? Já o arcadismo não. O arcadismo era bem mais voltado, né, para essa questão bucólica, para o culto da natureza e da tranquilidade. Né? Bom, o romantismo também de Álvares de Azevedo, não, porque nós temos Álvares de Azevedo, fazia parte da geração ultrarromântica, e nós não temos traços de ultrarromantismo. Na verdade, a Marília ela era bela, cultuada e desejada, não com todo o afinco do romantismo e nem com desculpa, toda a carnalidade, vamos dizer assim, do realismo, mas não vista de forma inacessível. Aí nós podemos observar mais outra característica do arcadismo que tem aí, né? Porque na verdade todo esse envolvimento, né, em torno do amor, né, em torno de do culto
de uma pessoa amada ou de um interesse, de um desejo, já diferente do que acontece no romantismo e do que acontece nas escolas literárias posteriores, tá certo? Então, resposta certa, letra C, Arcadismo, de autoria de Tomás Antônio Gonzaga. Então, nós vamos aqui a dois textos. De início, já posso afirmar para vocês que esse texto ele faz parte de épocas diferentes de construção, tá bom? E aí o que é que nós podemos ver aqui? No texto 1 diz assim: eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Zé Rodrigues e Tavito. No texto 2, que é de Cláudio Manuel da Costa, diz assim: se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanta, aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornara em pranto se converta em afetos de alegria. Então, assim, os dois textos retratam uma questão bem visível no arcadismo, tá certo? São textos, perdão, perdão, de épocas diferentes, mas com a mesma temática. Então, lá no exercício, vocês vão entender e tentar assinalar a alternativa em que os dois se convergem para a mesma temática, tá certo? Então é isso, gente. A aulinha de hoje era mais para... Ainda vai ter outra questão lá, queria que vocês dessem uma olhada, tá? Eu não vou... Talvez eu ainda consiga fazer análise desse, mas por conta dessa tosse, mas eu vou tentar. Bom, desculpa. Torno-me a ver nos, ó montes, o destino. Aqui me torna a pôr nesses osteiros. Aqui. Aqui é um lugar. Ou seja, aqui já está retratando um determinado local que era ou, perdão, repudiado ou agraciado pelo arcadismo, né? Onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte, rico e fino. Então analisemos que lugar seria esse, né? Pelo traje da corte, rico e fino. E aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros. Aí eu pergunto a vocês, atrás de seu cansado destino, de que se trata? E esse aqui é o mesmo aqui da primeira estrofe, mas o que me parece é que ele não faz uma escolha, né? Me parece que ele cultiva os dois aqui, os dois lugares. Então há uma dualidade em relação ao local. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega até mais preço e mais valia, que a cidade o lisonjeiro encanto. Então olha só aqui no mesmo verso. Desculpa, gente, depois eu vou ter que colocar esse vídeo privado no YouTube, no nosso canal. Então, observem que nessa mesma estrofe há uma referência a esses dois locais. Que locais seriam esses? Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Cláudio Manuel da Costa. Então, tendo em vista essa análise, vai ter uns questionamentos, ó, para vocês responderem. Já vai estar lá no Google Forms, tá bom? Gente, eu vou observar se tem sábado letivo essa semana. Se tiver, a gente se encontra com conteúdo novo no sábado letivo, tá bom? E um abraço, fiquem bem, desculpa.